Olá a todos, sejam bem-vindos. O tutorial de hoje eu vou mostrar como a gente utiliza as janelas do Max e o porquê que eu utilizo ela e não utilizo o bloco pronto de janela. Aqui do lado esquerdo a gente tem uma janela, um bloco, né, de uma janela, e aqui do lado direito a gente tem uma janela padrão do Max. Dá para perceber bem rápido que essa aqui tem um nível de detalhe a mais, ela tem uma modelagem um pouco mais complexa também. Tem essas borrachinhas aqui, né, de vedação, de uma esquadria, um puxador, enfim, o nível de detalhamento dela é melhor do que a janela do Max. E por que que eu utilizo a janela do Max? Em primeiro lugar, o método de criação da janela do Max eu acho bem mais rápido. A gente a gente já cria no local onde ela vai ficar, não tem que mover a janela para o lugar. E segundo, que o tempo que demora para a gente criar ela e colocar ela já no lugar pronto é bem menor do que pegar uma janela dessa, um bloco, levar para o canto onde a janela vai ficar e editar o tamanho dela. A gente sai pegando o verso, ajustar a altura, depois fazer um outro ajuste aqui na lateral para acertar esse tamanho. O tempo que a gente perde fazendo isso, esse aqui a gente consegue fazer em bem menos da metade do tempo. E para mim esse tempo vale bastante e eu considero usar a janela do Max em 99% das situações. Aqui eu tenho alguns exemplos. Esse prédio aqui foi um trabalho comercial que eu fiz e todas as janelas que eu utilizei aqui são esse modelo padrão do Max e dá pra ver que de longe não faz diferença alguma esse nível de detalhe que um bloco pode oferecer pra gente. Não dá pra ver aqui um puxador ou uma borrachinha dessa de vedação da janela. Então, nos meus trabalhos eu procuro utilizar sempre esse tipo de janela, ele me atende perfeitamente. Aqui outra imagem do mesmo prédio, mesmo edifício. Todas as janelas são também esse modelo padrão do Max. E, enfim, voltando aqui para o Max, eu vou mostrar como a gente pode pegar. Aqui a gente tem uma casa. Depois eu posso mostrar a imagem final dessa casa, como é que ficaram as esquadrias. E deixa eu esconder aqui esses blocos, esse muro verde que a gente não vai usar. Eu vou tirar uma cópia dessa janela aqui que eu coloquei no canto só pra gente usar nesse vídeo. E eu vou trabalhar nesse local aqui. Eu quero colocar agora, considerando como se eu tivesse importado esse daqui como um bloco. E eu queira colocar ela nesse local aqui, ok? Eu vou usar a ferramenta alinhar, ou atalhar Alt A. Com a janela selecionada eu vou clicar no peitoril. Eixo XY no centro, eixo Z mínimo da janela com o máximo do peitoril. Vou colocar agora nessa vista de frente e vou começar a editar minha janela para ajustar a dimensão dela. Fazendo o olho mesmo, não vou usar os snaps. Para ser um pouco mais rápido e até o vídeo não ficar tão longo. Pronto, então isso aqui seria o trabalho aproximado que eu teria que sair fazendo em todas as janelas. Cada vez que eu fosse utilizar essa janela, fosse mudar ela, eu teria que fazer esse trabalho novamente. Eu rotacionei tirando uma cópia. Vou usar a ferramenta alinhar. Eixo... Vamos fazer logo esse alinhamento. XY centro. Ok. Então aqui agora, vou colocar nessa vista de frente. Pegar as laterais de novo. Puxador, acho que ele é mais baixo um pouco. Então, apesar de que aparentemente não é uma coisa que demore tanto, mas se a gente for parar para pensar que uma casa
Essa daqui, se eu não me engano, tem 15 janelas, 12, alguma coisa assim do tipo. Se eu demoro 1 minuto aproximadamente, eu vou perder 12 minutos só nessas janelas, por exemplo. Enquanto na janela do Max eu acho que a gente demora 10 segundos no máximo para fazer uma janela. Então vamos lá, como é que a gente cria as janelas do Max? A gente vem aqui no painel de criação, na opção Geometry, a gente vai abrir aqui a aba Windows, ele vem nessa opção aqui em Standard normalmente, e a gente vai abrir a opção Windows e ele vai mostrar aqui todas as janelas que o Max oferece, beleza? Então o modelo que eu uso, esse que eu mostrei nas imagens aqui para vocês, foi esse modelo aqui, Fixed, e eu vou dizer por que também que eu uso ele a maioria das vezes, porque ele é um modelo que eu acho fácil de configurar, ele não me dá as outras opções como não me dá tantas opções como esses outros modelos me dão. Ele não deixa eu abrir uma janela do tipo fixa, mas normalmente eu também não costumo fazer imagem com janela aberta, porque alguns clientes não gostam e para não ter o perigo de eu mandar a imagem e o cliente pedir somente esse detalhe, não quero a janela aberta, quero com a janela fechada. Então por via das dúvidas eu já coloco a janela fechada. E essa aqui para mim é a mais prática de todas. Quando a gente selecionar aqui o nosso modelo Fixed, ele vai, na primeira aba aqui, ele vai informar o método de criação dessa janela, que é largura, profundidade e altura. Ele vai pedir primeiro largura, em seguida ele quer a profundidade e por último ele vai solicitar a altura. Nessas 3 primeiras opções aqui, são as dimensões da janela, de onde ela vai ficar, dessa abertura aqui no caso, né? Então, tá aqui a altura, largura, profundidade. Nesses outros 3 parâmetros, são as dimensões do montante da janela, que seria isso aqui, e esse outro aqui também. Tem aqui o montante horizontal, que é o da base e o do topo, o que fica lá em cima. Os montantes na vertical, que são os laterais. E a espessura dele, que seria isso aqui, ok? Aqui é a espessura do vidro e aqui é a espessura de um outro montante que eu vou mostrar também para vocês. Então vou começar a criar aqui a nossa janela. Dá para ver logo que esses valores aqui estão exagerados. 2 metros por montante, tá um absurdo isso, né? Mas é o valor que vem padrão no Max. A espessura do vidro também está super exagerada. E esse último montante aqui também. Então quando a gente for começar a criar a janela, ela vai dar um erro. É normal isso, não tem problema. E a gente pode ajustar depois que criar a janela, essas dimensões. E vocês vão ver que a janela vai ficar normal. Eu vou dar um clique aqui com o botão direito no meu Snap. Vou deixar marcado só a opção Endpoint. Vou só me certificar disso, que eu não tenho nenhuma outra opção marcada. Essa é uma opção minha, eu gosto de trabalhar com menos. Quanto menos opções aqui, melhor para mim, para não ficar vários snaps e ficar me confundindo. Então, eu vou começar a criar aqui a janela, segundo o que ele diz aqui, né? Vou fazer a minha largura, clico seguro e arrasto, vou soltar aqui, soltei, vou dar um clique aqui na profundidade, pode ser aqui ou aqui. Tá vendo que ele tá dando esse erro? É devido a essas dimensões aqui que estão erradas, ó. Vou mostrar aqui como é que a gente conserta isso. Vou dar um clique aqui na profundidade e vou dar um clique na altura. Aparentemente a minha janela não foi feita. Ela não está mostrando aqui, né? Porque essas dimensões aqui estão erradas. Mas dá pra ver aqui, ó. Nas dimensões da janela mesmo. Ele já pegou a altura 1,20. Essa daqui. Largura 1 metro. E profundidade 15 centímetros, que é a espessura da minha parede. Vou deletar, vou fazer de novo para vocês verem. Clico, seguro e arrasto. Soltei aqui. Um clique na profundidade. Um clique na altura. Agora aqui eu vou editar esses valores. Vou colocar 2 centímetros para todos. O vidro eu vou colocar 1 centímetro, 0,01. E nesse último aqui eu vou colocar 0,02 também. Então resumindo, eu uso 0,02 para todos, menos para o vidro eu uso 0,01. Esses são os valores que eu uso. Se você quiser testar com 0,01, 0,015, testar os seus valores, vocês também podem ficar à vontade, não é obrigado a usar esse valor.
Aqui eu tô alterando para saber o que é que mexe nela. Como eu tinha dito, os montantes na horizontal, os montantes da vertical e a espessura dele, que é esse daqui. A espessura do vidro, eu uso 0,01. É até grosso para uma janela, poderia ser 6 milímetros, né, 0,006, mas isso não dá tanta diferença visualmente, eu costumo usar 0,01. E esse último é a quantidade de painéis que a gente pode dividir essa janela, né? Se eu quiser assim, ou então a janela com 4 divisórios. E aqui é a espessura desse montante também. Vou 0,2 mesmo. Então, essa janela ela não vai ter somente uma divisória aqui. Outro detalhe, a janela está alinhada aqui com a parede externa. Eu também não gosto que ela fique assim, então eu vou reduzir um pouquinho essa dimensão aqui. Eu vou colocar 0,08. E aqui agora ficou bem rente, né? Bem pertinho isso aqui. Eu vou aqui 0,02. Essa é a configuração que eu uso nas minhas janelas. A próxima que eu for criar, ele já vai pegar todos esses valores. Eu não vou precisar sair digitando isso. Então aqui já está selecionado para eu criar a janela. Eu vou fazer aqui uma segunda. Clica, segura e solta do outro lado para fazer a largura. Um clique lá dentro para profundidade. Um clique lá em cima, fez a altura. Vou colocar aqui 0,08. Pronto, ele já pegou essa altura sozinho. Altura não, desculpa, os parâmetros, né? Sozinho. Então, vamos seguir aqui fazendo a outra. Um clique, segura e arrasta, solta do outro lado. Um clique lá dentro na profundidade, um clique lá em cima da altura. 0,08. Tá feito. Olha o tempo que a gente perde comparando com a outra janela, né? Clica, segura, arrasta. Soltou. Deu errado aqui, eu peguei algum outro canto. Vou apertar o botão direito para cancelar. Clica, segura, arrasta. Soltou. Clique dentro. Um clique na altura. 0,08. Vou colocar 2 painéis, 3. Não. Acho que com assim tá bom. Aqui é a porta da varanda. Vou fazer do mesmo jeito. Clica, segura. Eu não estou vendo do outro lado, eu posso dar um pan ou tirar o zoom, segurando o botão esquerdo do mouse. Soltou. Um clique dentro. Um clique na altura. 0,08. Assim. Vou esconder esse brise. Pixels. Clica, segura, arrasta. Soltou aqui. Profundidade. Altura. Não pegou aqui, a altura ficou 1,10 m para baixo. Vou fazer de novo. Se não quiser vir aqui, pode só apertar o X, digitar F e o começo do nome da janela, Fixed. Ele já acha. Clica, segura, arrasta. Solta do outro lado. Um clique lá dentro. Clica aqui em cima. Agora ele pegou. 0,08. Número de subdivisões. Clica, segura, arrasta. Clique lá dentro. E clique na altura. 0,08. Número de... Eu estava dizendo subdivisões, né? Aqui é a quantidade dos painéis que ele vai dividir a janela. Não é das subdivisões, não. Mais uma vez, clica, segura, arrasta, solta do outro lado. Clique dentro, um clique em cima. 0,08. Sem painel.
Então olha aí como é rápido a gente criar todas as janelas da casa só com as janelas padrão mesmo do Max. E a gente ganha muito tempo com isso. Para a distância que as janelas aparecem normalmente, não precisa ter aquele detalhe todo de um bloco como esse aqui. Outra consideração importante é que, caso a gente esteja fazendo um trabalho como esse, as janelas do Max são bem mais leves do que um bloco desse aqui de janela. Dá pra ver que ela tem bem mais faces aqui. Um apartamento como esse, se tiver, enfim, 10 janelas por pavimento, e se a gente tiver 10 andares, são 100 janelas, né? Então, considerando 100 janelas dessa ou 100 janelas do Max, pode ajudar bastante a deixar a cena mais leve. Então, esse modelo aqui já tá, eu acho que ficou claro, não tem muita dificuldade. E todos os outros modelos a gente vai criar do mesmo jeito, não muda muito, as configurações são as mesmas que mostram aqui. Eu vou mostrar aqui todas as outras. Vou começar por essa. A gente pode, antes de criar a janela, editar logo esses valores que vêm exagerados aqui do Max. 0,02, 0,01, 0,02. Clica, segura, solta do outro lado. Um clique dentro, um clique em cima. 0,08. E a diferença dela, dá pra ver aqui que ela tem essa última opção, né? De Open. Ó. Isso aqui seria uma janela dessa de banheiro, né? Uma menorzinha, 60 por 60. 0,08. E aqui a gente configura o tanto que ela vai abrir. Eu poderia ter usado nessa imagem aqui, por exemplo, na lateral, algumas janelinhas abertas. Daria uma diferença, né? Eu acabei usando todas fixas. Não me atentei a isso. O outro modelo de janela a gente pode ver esse. Mesma coisa também, vou editar os valores. Clica, segura, arrasta, solta. Um clique profundidade, um clique na altura. 0,08 para ela entrar um pouquinho. E aqui em Open, ó, ela abre. Esses dois valores que tem aqui a gente consegue editar na hora, ó. É bem mais rápido que saída, né, de T-Poly, mexendo nos vértices para encaixar no lugar, né? Então é bem interessante. Eu acho que isso aqui é uma vantagem também comparando aos modelos de bloco, né? Outro modelo pode ser essa slide. Clica, segura e arrasta. Aqui eu não editei antes de começar a criar. Um clique dentro, um clique em cima. Agora eu vou editar 0,02, 0,01, 0,02. Ele tem a opção aqui de abrir também. Se eu quiser que abra o outro lado, eu posso rotacionar. Desligar aqui o snap. 180 graus. As configurações aqui diminuir para 0,08. Se quiser que ela abra na vertical também, ó, dá para fazer. Outro modelo seria esse daqui. Vou editar antes. Clique, segura, racha, solta, clique dentro, clique em cima. 0,8. E ele abre nesse sentido. Ou se eu marcar aqui, ele inverte o sentido. Esse aqui, mesma coisa. Vou editar os valores. 0,02, um clique dentro, lá em cima, 0,08.
As opções de abrir ele também tem esse modelo, tipo janela de casinha de boneca, né? Se eu marcar aqui o flip, ele abre para dentro a janela. Posso ter um painel ou então só um. Um painel, só um. Não, né? Um ou dois painéis. Aqui a espessura do vidro, o restante é tudo bem igual. Não muda não. E voltando aqui pro modelo que eu costumo usar normalmente. Ele comparando com o modelo, por exemplo, eu poderia usar o sliding para já deixar ele, caso eu queira abrir, né? Ele já tá no cantinho. Mas o modelo sliding, ele não tem, por exemplo, essa outra moldurazinha aqui, tá vendo? Ó? Ele é só a moldura externa e depois é da janela. E eu acho legal esse outro montante que a Fixit tem. E por isso que eu acabo optando por ela. Então é basicamente isso. Não tem muita dificuldade em criar as janelas do Max. Na minha opinião, o tempo que a gente ganha é considerável. Se a gente for levar o tempo que a gente já perde para modelar uma casa dessa toda, com piso e tal, tudo que a gente puder ganhar tempo tá valendo. Então, o tempo que a gente consegue ganhar criando com as janelas do Max, para mim vale muito mais a pena usar essa janela comparada à janela com blocos. Beleza? Então valeu, o vídeo de hoje é só isso. Um abraço e até a próxima.